Vamos ao Maracanã, porque hoje não tem desfile. Pode até ser, de repente, um desfile de bola, por que não? Mas tem que combinar com a Olímpia, né? Professor Tiquiache do outro lado, um time tricampeão da América, Cuidado, tem uma né? camisa muito pesada. Mas quem vai entrar em campo é o Malvadão, viu? É verdade. De Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Não bota o Pedro na sua lista, não. Mas não de Pedro. Vamos ao Maracanã. Rafael Marques, assim como o Rafael Prats, ele brilha na TV, brilha nas ondas do rádio, brilha nas quadras de escola de samba. Grande Rafael Marques, bom dia, bem-vindo ao F360. Nas mesas de futebol de mesa, esse aí brilha. Também. Bom dia. Já brilhei também mais, Eugênio. Hoje em dia eu só conto história. Bom dia, Abel, Eugênio, Prates, professor Celso, fãs de esporte conectados com a gente aqui no F360. Esse barulho que vocês provavelmente ouvem ao fundo é a galera aqui dando aquela parada no gramado, né? Pra bola rolar às 9 horas da noite. Flamengo e Olímpia, jogo de ida, oitavas de final, Comebol Libertadores. Olímpia tem a vantagem de decidir em casa, semana que vem lá no Defensores del Chaco, mas o primeiro jogo é aqui no Maracanã e sempre aquela expectativa, né? Flamengo não divulgou a parcial de ingressos, mas por média, por aproximação, é seguro afirmar que teremos mais de 63, 64 mil torcedores essa noite aqui para o jogo das 9, com transmissão exclusiva aqui na ESPN e no Star Plus. Estou à disposição. Muito se falou de Pedro, né? Ao longo da semana, por razões óbvias, ele foi o grande fato jornalístico de sábado à noite para cá, mas também tem jogo, tem campo-bola, tem o Flamengo provavelmente com alguma alteração. Nesse momento, o Sampaoli, no Ninho do Urubu, comanda aquele treininho em dia de jogo, em que ele tira algumas dúvidas e depois define qual é a escalação. Ontem, o Davi Luiz participou do treino, a Ayrton Lucas também. Ele tem quase todo mundo à disposição. O Pedro é que está fora porque está punido pela diretoria. Só volta a jogar, só volta a ficar à disposição para o jogo de domingo contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro, meus amigos. Eugênio Leal tem pergunta. É sobre o gramado, Eugênio? A pergunta é sobre o gramado e não é só para o jogo de hoje. Estou pensando lá na frente, Rafael. Não sei se você tem alguma informação. Queria saber como é que está o gramado, que não tem estado maravilhoso no Maracanã, mas pensando lá na frente, porque a final da Libertadores é no Maracanã. E a Comebol, ela gosta de um gramado perfeito para a final. E a Comebol também gosta de pegar o estádio para vestir como seu bem antes da final acontecer. A final no início de novembro. Você tem informações em relação a isso? Flamengo e Fluminense terão que parar de jogar no Maracanã por quanto tempo para que a final aconteça? E que trabalho está sendo feito no gramado para que isso possa ser minimizado? Bom, a final da Libertadores, Eugênio, está marcada para o dia 4 de novembro. O Flamengo e o Fluminense não receberam nenhuma comunicação até agora oficial por parte da Comebol em relação a em que momento o Maracanã deixa de ser deles e passa a ser da Confederação Sul-Americana. O que a gente pode informar para o Fã de Esporte é que neste ano de 2023, o gramado do Maracanã já parou 2 vezes. Uma entre o finalzinho do Campeonato Carioca e o início do Campeonato Brasileiro, e a outra durante aquele período da data FIFA, inclusive que o Fluminense teve que jogar em Volta Redonda o seu último jogo. Para aparar o gramado, para consertar o gramado, para ajustar o gramado. Vou até pedir aqui ao Gabriel para dar um zoom no gramado aqui no Maracanã. Acho que dá para perceber, mesmo com toda a distância, que a qualidade média ela é satisfatória, não está ruim para a prática do jogo. Mas é um local muito usado, muito suscetível às questões climáticas. A gente sabe que o Rio de Janeiro não tem aquele chamado inverno padrão, né? Às vezes faz muito sol, como hoje, por exemplo. Hoje é um dia ainda de inverno e nós estamos com uma temperatura de 23 graus, né? E o sol de fora, não tem uma nuvem no céu. Amanheceu aquele nevoeiro aqui no Rio, mas agora não tem uma nuvem no céu. E você vê que há uma equipe que trabalha constantemente para poder manter o gramado em condições. Tem ali a visitação turística, o estádio está aberto ao público até horas antes do início do protocolo do jogo. O turista que vem ao Rio de Janeiro pode perfeitamente entrar aqui no gramado, não dentro do campo, né? Mas aqui no entorno tem ali um gol que fica posicionado atrás de um dos gols. Os quero-queros estão por aí também, eles fazem o papel deles também nesse sentido, mas o fato é que a gente percebe uma condição média satisfatória. Mas olhando minuciosamente, tem pequenas falhas sim. E aí tem que pensar, não agora, especificamente, como você bem colocou, tem que pensar nessa final de Comebol Libertadores, tem que pensar na exigência que o gramado vai ter, porque o Flamengo tem um jogo da Copa do Brasil contra o Grêmio que vai ser aqui.
O Fluminense e o Flamengo têm jogos de Conmebol Libertadores ainda. Flamengo passando e o Fluminense obrigatoriamente mais um contra o Argentino Júnior. Tem todos os jogos de ambos no Campeonato Brasileiro. Então a gente tem uma perspectiva aí de muitas partidas ainda a serem jogadas aqui no Maracanã. Eu chutaria aí na mais de 30, além da final da Conmebol Libertadores. A gente tem aí uma discussão importante. Hoje, repito, a condição no visual, ela é satisfatória, mas é impossível, associando a carga de jogos com as questões climáticas do Rio de Janeiro, fazer uma projeção de como estará o gramado no dia 4 de novembro. Rafa, gostaria de ouvi-lo. Sua opinião, ou talvez informação de clima de bastidores desse Flamengo em relação ao caso Pedro. Pedro está fora do jogo, suspenso aí pelo Flamengo. Está de castigo, Pedro, né? E aí há diferentes pensamentos em relação a tudo isso que vem acontecendo, em relação a essa punição ao Pedro. Tem muita gente que pensa, olha, o Pedro realmente faltou com respeito, enfim, com seus companheiros ou com a própria comissão técnica ao se recusar continuar ali com o aquecimento e merece ser punido. E há outro tipo de pensamento, inclusive o Breler estava conosco aqui, acho que antes de ontem, e deixou bem claro a opinião dele, e eu levei muito em consideração, até concordei com o que o Breler falou, que o Pedro, apesar de ter errado, ele passa a ser uma vítima incontestável e até de um caso grave quando ele é agredido, quando ele leva um tapa, um soco, enfim, foi agredido ali no rosto, né? E aí não deveria ser punido por isso. De qualquer maneira, é um clima ruim ali dentro do elenco, num jogo importantíssimo de mata-mata de oitavas de final da Libertadores, quando o jogador está fora e não se sabe qual será o futuro dele. Ou se sabe. Como que está sendo visto? Como que o grupo lida com isso? O que você acha ou sabe de tudo isso? Bom, segundo as informações do dia a dia do Flamengo, Abel, no primeiro momento o grupo saiu unanimemente em defesa do Pedro, né? Quando ele foi agredido pelo Pablo Fernandes, o ex-preparador físico do Flamengo. Os jogadores saíram em solidariedade, conversaram com o Marcos Braz, cobraram a demissão do profissional. O Marcos Braz conversou com o Sampaoli não se opôs, o preparador físico foi demitido. Chega na segunda-feira, o Pedro não aparece para treinar. E aí o que era uma espécie de manifestação coletiva pró, virou uma insatisfação coletiva. Os jogadores começaram a não gostar muito desse comportamento do Pedro. Entendiam que ele deveria ter aparecido para treinar. Depois apareceu uma alegação de que ele ainda estava com muitas dores no local, mas o que manda o protocolo é que ele apareça no clube, seja examinado pelos médicos e, se for o caso, liberado para voltar para casa, e isso não aconteceu. Na terça-feira, o Pedro voltou aos treinos. Aconteceu aquela conversa entre o staff dele e os dirigentes do Flamengo e a vida seguiu. E ontem, mais ou menos na hora do almoço, o Flamengo oficializou essa punição com a multa e também a suspensão do jogo de hoje. Fica fora da relação. Juízo de valor. Ontem debatemos muito isso no F90, porque foi mais ou menos na hora que a notícia explodiu. E eu concordo com o capita Fábio Luciano, que disse aqui o seguinte: quando você tira o jogador do jogo, você pune o time, né? Não dá para ser diferente agora do que foi nas ocasiões, nos episódios envolvendo o Gabigol e o Marinho. Nos episódios envolvendo Gabigol e Marinho, o Flamengo tirou de um jogo e aplicou 5% de multa no salário. Isso está previsto, é um modelo padrão. Se aconteceu com os outros dois, também tem que acontecer com o Pedro. Não dá para ter pesos diferentes para situações que são iguais, atos de indisciplina. Mas você pode discutir conceitualmente, desde o início, essa metodologia, e eu discuto. Eu acho que quando você tira o jogador da relação, você pune a instituição. A multa, ok, indisciplina você vai e paga com o bolso, é normal. Onde mais dói o jogador de futebol é no bolso. Às vezes o torcedor pensa assim, o jogador quer jogar, mas o que dói mesmo é no bolso. Quando ele realmente sente uma perda financeira, isso mexe com ele. Essa é a informação. O ambiente no elenco do Flamengo, até onde se sabe, está monitorado, né? Está em banho-maria. Estão levando lá o dia a dia, tudo depende muito do jogo. O Flamengo hoje tem uma grande partida a fazer contra um Olímpia em crise, penúltimo colocado no Campeonato Paraguaio. Troca no comando técnico, terceiro jogo do Arce, uma derrota e um empate. Diego Aguirre deixou o time muito mal. Na temporada do Campeonato Paraguaio, em 4 rodadas, 3 derrotas e um empate. Délis Gonzalez, craque do time, não joga desde fevereiro. Então é um Olímpia fragilizado tecnicamente e emocionalmente. Então é um prato cheio para o Flamengo conseguir uma grande vitória hoje, abrir vantagem e automaticamente dar uma neutralizada em toda essa situação. Agora tem um outro ponto que eu acho que é importante a gente debater aqui e trazer para o Fã de Esporte. Domingo, contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, o Pedro vai ter que jogar porque o Gabigol está suspenso. Esse vai ter que jogar é uma premissa de que, uma vez não tendo o Gabigol, o Pedro tem o espaço dele natural. Tem sido assim desde sempre. Quando o Gabigol joga, o Pedro é reserva, o Gabigol não tem condição de jogo, o Pedro entra para jogar. Agora,
Dependendo de como o Sampaoli vai montar o time para domingo, é que a gente pode ter uma percepção maior dos reflexos práticos internos, inclusive da relação entre o técnico e o jogador. Vamos lá, opção A. Pedro joga e vai bem. Então a gente fica com aquela sensação de que está tudo resolvido, ele está focado, vai ficar no Flamengo, não vai querer sair mais, vida que segue. Pedro joga e vai mal. Até que ponto esse vai mal tem muito a ver com a parte emocional, com a parte técnica, ou tem a ver só com uma circunstância específica de jogo? Também cabe uma discussão. Sampaoli, opção 3, não escala o Pedro. Aí fica deflagrado que o treinador realmente perdeu a confiança no seu jogador. Mais do que o jogo de hoje contra o Olímpia, o que vai balizar o futuro do Pedro no Flamengo é o que vai acontecer com ele domingo contra o Cuiabá, lá no Pantanal. Fiquem à vontade, amigos, professor Celso Zelt, Rafael Prats, Eugênio Leal, para falar de Pedro, punição justa ou não, o quanto isso pode afetar, e também no jogo, porque, como bem lembrou aí o Rafael Marques, o Olímpia, de tanta história e de tanta gente, vem com Tique Arce no comando e também não vem numa fase muito boa o Olímpia, né? Se não me engano, 5 jogos sem vencer. Bom, primeiro, o grande punido é o Flamengo. Não contar com o Pedro é uma punição ao Flamengo, é uma opção a menos para o jogo de hoje. Eu acho que a palavra é prejudicado, o Flamengo. É prejudicado e tem que mudar. Se isso é uma prática, práticas também se mudam. Olha, daqui para frente é desse jeito. Em algum momento isso tem que mudar. Mas, prof, você não acha que se você muda uma punição, uma suspensão, enfim, uma pena para um que outros já passaram, você também não abre um precedente perigoso? Você começa a calcular assim, olha, para esse foi de um jeito, para esse foi de um outro jeito, porque foi um outro ato de disciplina. Se você voltar... Em linhas gerais, é uma indisciplina. Só se você falar assim, ó, daqui para frente vai ser desse jeito. Eu acho que isso já começou errado. Eu acho que punição tem que haver punição. Eu acho que o erro do Flamengo aí é não monitorar o caso antes dele explodir. Porque ali foi uma gota d'água. O Pedro mesmo disse que já vinha sofrendo lá. Vinha acontecendo. Então, assim, a direção do clube tem que estar ali trabalhando no dia a dia, percebendo essas tensões e agindo para evitar que o caldo derrame. Derramou o caldo, tem que ter uma punição, porque senão vira a casa da mãe Joana. E aí, a consequência, o clube é prejudicado, mas o Pedro não pode passar em branco pelo que fez. E acho que dentro de campo até, pensando no jogo em si, o Flamengo tem peças. O Pedro vinha sendo reserva, inclusive ele se chateia porque ele nem entra no jogo contra o Atlético. O Flamengo tem peças para usar no ataque. Ele não é dependente do Pedro para ganhar do Olímpia. Mas eu acho que o impacto que isso tem no jogo é mais psicológico. Desvio de foco. É uma semana em que ninguém falou no jogo. O jogo é hoje e a gente está discutindo aqui o caso Pedro. Jogo extremamente importante. Ninguém olhou para o adversário que vem no momento difícil, é verdade, mas que vem dizendo o seguinte, esse é o jogo da vida. Para eles é o jogo da vida. O Arce, desde que assumiu, lá atrás, já tem mais de uma semana, tem uns 10 ou 12 dias, ele falou, vamos jogar à morte. 21. O Aguirre falava também, né, Eugênio? Antes de ser demitido, o Aguirre também falava muito sobre esse jogo. Depois do sorteio, houve, assim, uma preocupação muito grande do Olímpia, que se pudesse escolher, não iria escolher o Flamengo, né? O Aguirre, antes de ser demitido, falava que o Olímpia se preparava para tentar eliminar o bicho-papão. E vem de resultados ruins também, porque não estava focando nos resultados do campeonato local. Estava focando no jogo de hoje, e para eles é o seguinte, levar um resultado que possa ser administrado no jogo da volta. É não fechar o duelo hoje. Ou seja, eles não querem perder de muito. Perder de um gol, para eles não está ruim. E eu acho que o Flamengo não está falando do Olímpia. Talvez internamente, assim, mas o foco no clube durante essa semana foi em contornar a situação do Pedro. O time está feliz, o time está triste, o time está de um lado, o time está do outro, o preparador físico saiu, quem é que vai comandar essa questão? E isso pode abalar um pouco. Ainda assim, o Flamengo é muito mais forte que o Olímpia. Jogando no Maracanã, ele tem tudo para conseguir a vitória. A gente só vai medir o impacto psicológico disso quando o jogo correr. Pode ser que até seja positivo. Que os jogadores queiram ganhar e mostrar, estamos aqui, independente de qualquer problema, somos muito fortes e vamos atropelar o Olímpia. É jogo hoje. Não fosse esse caso do Pedro, era jogo que o Flamengo ganhar 4-5-0. Que isso? 4-5-0? Pela diferença. Olha aqui, ó. Do outro lado, Eugênio, Olímpia, tricampeão da América. Não sei se você está acompanhando. Eugênio, é o Olímpia que vai estar lá. Para completar. Olímpia, aquele da faixa preta, camisa branca. Hoje, dentro da realidade do futebol, é essa. Você olha o último duelo Flamengo e Olímpia. Foi em 2021.
O Flamengo passou o carro. No agregado 9-2. É isso. Você que é o Capitão América, um profundo estudioso do futebol sul-americano, só para lembrar, para ouvi-lo um pouco mais. O Olímpia na primeira fase, grupo H. Olímpia, Atlético Nacional de Medellín, Patronato e Melgar, é isso? Sim. Isso. O Olímpia, 6 jogos, ganhou 4, empatou 2, não perdeu nenhum. Está invicto na Libertadores, com 13 gols marcados em 6 jogos e 4 sofridos. Repita o grupo. Olímpia, Atlético Nacional Empatou os 2 jogos com o Atlético Nacional. Espera um pouquinho. Calma, ele tá... Espera um pouquinho. Vai, fala aí. Repita o grupo do Flamengo aí pra mim. Nublense, Alcas e Racing. Foi segundo o Flamengo nesse grupo. Não conta pra ninguém não, Eugênio. O Flamengo foi segundo desse grupo aí. O Flamengo Esse passou por um grupo momento... é pior ou melhor que o do Olímpia, esse daí? Olha só, o Flamengo foi tão mal na fase de grupos da Libertadores que trocou seu técnico. Hoje é uma outra realidade. E o Olímpia também trocou, né? O Flamengo perdeu para o Alcas lá, mas o Olímpia não trocou o técnico pelo desempenho na Libertadores, e sim no Campeonato Nacional. Sim. E na Copa Paraguai, que eles foram eliminados por um time da segunda divisão. O Olímpia terminou o Campeonato Paraguaio, no Apertura, o campeonato do primeiro semestre, em 6º lugar. Sabe o que é para o Olímpia terminar o Campeonato Paraguaio em 6º lugar? É algo histórico, negativamente falando. Porque o Olímpia, se não é campeão, ele pode, no pior dos casos, ficar em 3º. Tem o Libertad, que é uma Tem força. o Cerro Porteño, o Libertad, às vezes o Guarani dá uma mordida. Sim. Agora, em 6º, é algo... Crise. O momento é muito ruim do Olímpia. E ele se agarra exclusivamente à Libertadores. Uma Libertadores onde ele enfrentou o Patronato, um time da 2ª divisão da Argentina. É um argentino, mas é um time da 2ª divisão da Argentina. Enfrentou o Melgar, um time peruano que fez um brilhareco ano passado, mas quando o técnico foi embora, o Néstor Lourenço foi ser o técnico da seleção colombiana, o time voltou à realidade dele, que é de um time ali competitivo apenas no âmbito nacional no Peru, não para Libertadores. E contra o Atlético Nacional, que também não vive um grande momento, o Olímpia empatou os 2 jogos, não venceu. Então, foi o primeiro colocado num grupo em que ele teve muito mais facilidade e ele foi muito mal. Então, a realidade hoje do Flamengo, que melhorou desde a chegada do São Paulo, não encontrou ainda o futebol que ele pode jogar. O Flamengo pode jogar melhor do que tem jogado. O potencial que tem para jogar. Pode ser muito mais intenso, mas o Flamengo hoje é muito melhor e se tudo corresse com tranquilidade, hoje era um jogo para golear. Então, segura aí. Por favor, amigos, nosso diretor de TV, nossos câmeras, por favor, fechem em Eugênio Leal. Por gentileza, Eugênio Leal, Capitão América, conhece muito. Hoje não temos sai do muro, mas vamos fazer um sai do muro informal aqui, porque Eugênio já deu o palpite dele. Já? Se o Flamengo não for afetado por problemas extracampo, sem preocupação com Pedro, para Eugênio é 4 ou 5-0. É isso. É isso? Em condições normais é goleada. 5-0? Sim. 4-0. Na CNTP. 4-0. Eu tenho a leve impressão que Rafael Prats pensa diferente, sempre comedido, não vai na ousadia. O futebol não permite Fechem em Rafael Prats, por favor, porque Rafael Prats vai dar o palpite para Flamengo e Olímpia. Eugênio palpitou 4-0. Se o time não sentir psicologicamente a situação do Pedro fora de campo. Se isso tiver um impacto negativo na relação dos jogadores com a comissão técnica, entre os próprios jogadores, isso pode afetar o Flamengo. Se não, se o time reagir bem a isso, esquecer esse problema, ele ganha e bem. Com jeito a goleada. Pode ser. Rafael Prats. Por favor, imagem no Rafael Prats. O tático, o polivalente, o belo. Seu palpite. Flamengo 1, Olímpia 0. Só? E olha lá. Tá bom demais. A Arrascaeta vai jogar. Vai jogar. O Rafa Gabigol tem o time vai lá? jogar. Rafa Marques Hoje tem o sim, possível domingo time? não. Eu posso mudar a minha visão dependendo da escalação que ele tem fez agora. Então vai lá, Rafa. Vai lá. Obviamente que sim. Porque a gente tem que ter, não dá para ter Nossa, não tem certeza que com o São muda. Paulo, né, Abel e amigos? Cada jogo é um time diferente. Na opinião do Prats. O que muda com a escalação, né, Eugênio? Não sei. Vamos ver. O Prats é suscetível a, obviamente, como todo homem inteligente, ele é um deles, mudar a sua opinião mediante as informações que chegam, as informações novas, né? Nós temos os 2 times aí para poder fazer essa comparação e até referendar, reforçar a opinião do Eugênio Leal sobre a diferença técnica Rafa. de uma equipe para outra. Um provável Flamengo, com 2 dúvidas, fala, Abel. Não, por favor, vá à escalação do Flamengo de tanta gente. De Rondinelli, de Adriano Imperador, de Petkovic, de Zizinho, de Evaristo de Macedo, de Raul, Leandro.
Esse é o Flamengo que você vai falar agora. De Zico, pelo amor de Deus. Claro, Zico é óbvio. Isso. Por favor, claro Rafa. que é o mal de todos, né? É o grande ídolo da torcida. Vamos lá, Flamengo de todos, de milhões e milhões de mundo afora, né? Matheus Cunha no gol, lateral direito Wesley, na zaga Fabrício Bruno e Davi Luiz, na lateral esquerda uma dúvida, Ayrton Lucas ou o Felipe Luiz, mais até para o Felipe Luiz, por uma questão de segurança por parte do Sampaoli, e está havendo uma certa, eu diria um certo distúrbio ali pelo lado esquerdo, em termos ofensivos, né? Quando joga o Ayrton Lucas junto com o Bruno Henrique, mais ou menos ocupam o mesmo espaço na fase construtiva. O meio-campo, Thiago Maia ou Alan, para o Thiago Maia, ao lado dele o Gerson, e aí o quarteto da frente, o quarteto de 19, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. É o Flamengo para o jogo das 9 aqui no Maracanã contra o Olímpia. Pelo menos se o Sampaoli não tiver uma mudança aí no treino de agora de manhã, não resolver observar alguma coisa de ordem física, não resolver encaixar o time com o modelo adversário, o Olímpia provavelmente vai jogar num falso 4-5-1, porque Rafa. o Hugo, que é um dos atacantes, na verdade é um meia de origem, então temos que esperar para ver também como vem o adversário, e o Flamengo dificilmente vai manter a escalação. É apenas uma prévia, mas o Sampaoli gosta muito de mexer no time, Abel. Lembrando, amigo fã de esportes, que você vai acompanhar conosco Flamengo e Olímpia. Exclusividade, canais ESPN e Star Plus. Não sei se você tem aí com você a provável... Você está com a escalação? Então você pode falar aí o Olímpia de tanta gente, de Nery Pumpido, que brilhou como professor do Olímpia, de Tavarelli, de Orteman, de Córdoba. Eu trouxe a minha colinha para falar do Olímpia também. De Larissa Riquelme. Olímpia. Ela é torcedora do como já Olímpia? foi dito aqui, Inesquecível Larissa Riquelme. pelo Rafael. É verdade. É verdade. Não, Rafa. É a primeira a viralizar na história, né, Celso Zelt? É isso. A gente tem o Olímpia de tricampeão da América, como já foi dito pelo Rafael Prates. Olímpia que, se não for muito diferente daquilo que vem jogando no Campeonato Paraguaio, e é apenas o terceiro jogo do Arce, vai a campo com o Espino lá no gol. O sistema defensivo com Alejandro Silva, Romanha, Gamarra, Mateu Gamarra, que não é parente do grande Gamarra lá dos anos 90, que inclusive jogou no Flamengo. Ivan Torres na lateral esquerda. Meio campo com o Ortiz, Marcos Gomes, Cardoso e o Alan Cano, que é um jogador em quem o Arce está apostando muito, deve ser o terceiro jogo seguido como titular, além do Hugo Fernandes, que é um meia de origem, de repente um pouquinho mais à frente, ao lado do Walter Gonzalez, que será o único atacante. O Olímpia tem várias ausências, vários desfalques importantes para o jogo de hoje, mas em relação ao time que vem jogando, o Guilhermo, atacante Guilhermo Paiva, acabou ficando em Assunção. Não integrou a delegação do Olímpia. Os paraguaios vieram para o Rio de Janeiro com 24 jogadores e um deles não é o Guilhermo Paiva, porque, segundo o Arce falou na coletiva de ontem, ele precisa aprimorar a forma física. Então, é um Olímpia também com problemas de escalação e, principalmente, problemas de momento, como você bem destacou, Abel. São 5 jogos sem vencer. E o principal atacante do time hoje é o Guilherme Paiva, né? Que não veio. Meu palpite Ainda tem isso. Meu palpite, desculpe, Eugênio, é 3-1. O Flamengo vai com uma vantagem de 2 gols. Seu 3-1 para o Seu Flamengo. palpite é 3-1. Eu quero saber se mudou o palpite do Prates. Boa pergunta, boa Em pergunta. função dessa escalação. Não. A escalação é Olha, mais ou menos a que a gente esperava. O caso Pedro perto dos problemas do Olímpia é fichinha. Não tem problema nenhum, quase. Ah, A gente viu ali, o Flamengo tem uma escalação, o nome dos jogadores, os nomes dos jogadores do Palpite Flamengo. continua 1-0 Flamengo. 1-0 Flamengo. Esse palpite aí é o que quer o Arce. 1-0. O Arce falou, vamos para deixar, não quero fechar o duelo. Ou seja, perder de pouco não tá ruim. Situação do Arce, vida dura, hein? Mas E ele a citou realidade muita é tradição, essa. né, Porque ele Eugênio? sabe que decide em casa, o e lá Arce, o ele buraco é citou mais muita embaixo. tradição. Jogar no Defensores del Chaco lotado, a torcida do Olímpia é gigantesca, é apaixonada, e vai e joga junto com o time, lá é mais difícil. Não será do Manuel Ferreira o jogo, Eugênio? Será do Defensor del Chaco? Não, Manuel Ferreira é mais ainda, porque é um estádio bem menor, né? É pequenininho. Então, para o Flamengo, o jogo de hoje é para fazer saldo. É um jogo que ele não pode se contentar com um placar pequeno. Porque o placar pequeno, isso que você propõe aí de 1-0, é o que interessa ao Olímpia, para tentar lá buscar um empate ou tentar virar jogando lá. Agora, olhando a escalação aí, só uma dica ali. Fique à vontade. O Alejandro Silva, que está escalado na lateral direita, e jogou assim as últimas partidas como lateral direito, ele não é um lateral direito. Ele é um meia, e muitas vezes foi até um meia criativo, bate bem na bola, é canhoto. Quase um ambidestro, mas preferencialmente canhoto.
Ele vai ter que marcar o Bruno Henrique? Ali é o mapa da mina, diriam os antigos, o mapa da mina. Bruno Henrique em velocidade para cima do Alejandro Silva. Esse cara não marca? Acho que eu vou mudar meu palpite, hein? É um caminho dobrar. bom, hein? Bruno Henrique vai deitar em cima desse cara? Eu acho que ali é um caminho bom para o Flamengo explorar. Quer mudar teu palpite? 1-0 é pouco, não, hein? não quero não. Bruno Henrique com velocidade? Não quero não. Vocês Metendo querem bola que eu pro mude. Gabigol? Vocês querem que eu mude. Eu não vou mudar. Vocês querem que eu mude meu palpite. Essa que é a diferença. Professor, O Arce não quer que você mude. O Arce Esse é o palpite fechou do Arce. contigo. Esse é o palpite do Arce. qual o seu palpite, professor? Os fãs de esportes Sem muro. pedem passagem na hashtag F360BR. Temos mensagens, mas antes, o palpite do professor Celso Unzel. Eu acho que é uma noite de vai ou racha. Pra quem? Ou o Flamengo se abala e faz menos do que deve, ou faz a diferença que o Eugênio falou. A diferença entre os dois times de hoje é coisa de 3 gols. 3-0 para o Flamengo, em condições normais de temperatura e pressão. Estão empolgados eles, o Ideal. Prats? Não é empolgação, não. É a análise do que os times têm de potencial. Simples isso. Se for por camisa, o Olímpia já fez grandes milagres na Liga. Grandes milagres. O Olímpia Verdade. é o primeiro time que saiu da pré-Libertadores por uma decisão contra o Atlético Mineiro. O Olímpia derrubou o Inter em 89, de um jeito que ninguém esperava. Juca Kfouri fazia mudou o até o Jornal nome da dele, Globo, falou que ia mudar pra mudava Juca o nome Wittfib. para exatamente. Juca Wittfib, até que hoje não fazia mudou. com a Lilian Wittfib. Mas não mudou. Contra o São Caetano, a mesma coisa. O São Caetano tinha feito o mais difícil ganhando no Paraguai. Perdeu o título para o Olímpia aqui. Mas não me parece Fez ser 1-0. Não é o Pacaembu. momento E nada disso foi feito da noite para o dia. né? Foram campanhas que foram se desenvolvendo com o tempo. E os times não à toa chegaram às finais dessas competições em estágios mais avançados. Né? Hoje, a realidade do Olímpia é de muita dificuldade. O time vem de um empate com o Sportivo Trinidense. Esportivo Trinidense? E mais recentemente o Olímpia tirou o Inter, lembra? Depois de ter sido goleado na primeira fase, na fase de grupo. Aí eles se encontraram lá na frente e no mata-mata deu Foi azar. eliminado da Copa Paraguai pelo São Lourenço do Paraguai. Se você falar mais um pouco, você vai, o sexto você vai colocado mudar da seu segunda palpite divisão. para 6-0. Se você lembrar mais um Não pouco. conto pra ninguém não, mas o Olímpia tirou o Fluminense faz pouco tempo também, Eugênio. Você pulou essa daí. Sim. Tirou dentro de casa. lembrando Teve dessa. essa também. Porque Eu acho que conseguiu. Diferença de 2 gols. diferença de Conseguiu dois gols. arrancar um resultado no jogo de ida. E aquele Fluminense não era o Flamengo de hoje. Conseguiu arrancar um resultado reversível. E o Fluminense, no jogo de lá, ainda sob o comando do Abel Braga, ano passado, eu comentei esses 2 jogos. O Fluminense não teve cabeça para lidar com a pressão da torcida. O Rafael Prats, ele tá provocador. Ele tá Só só se te falava de cutucando, Luiz né? Henrique, né? Mantenho tudo que disse. E ele tá fechado com o Arce. Fechou com o Arce. Não, o Arce quer ganhar o jogo. Empatar o Arce não quer perder, não. Não, Se for realista, ele tá Se a gente não nesse conhecesse O negócio é não Prats, fechar o Abel? Diga, Rafa. Se a gente não conhecesse o Prats, diria que era alguma coisa relacionada à gratidão. Mas não é bem o caso dele, não. É o caso de outras pessoas. Vamos lá, mas se a gente com as conhecesse o Prats, podia ser grato a alguma coisa ao Arce e tal. Mas é mais ou menos por aí. Só para poder fechar em cima do que o Eugênio falou, o Otálvaro, que é o lateral direito titular, é um terceiro desfalque. Eu falei do Délis Gonçalves, eu falei do Guilherme Paiva, e o Otálvaro também está fora, o Salcedo, o zagueiro, também está fora. E além do goleiro, né, o Gaston Oliveira, que está sem jogar há algum tempo, fraturou o braço. São 5 ausências do Olímpia. Como o Otálvaro está machucado, o Alejandro Silva, que é uma espécie de coringa, joga em várias posições, está sendo escalado como lateral direito. Mas eu fecho com o nosso bravo American Captain. Para mim, o mapa da mina é por ali mesmo. Gostei dessa. American Captain. O Capitão América aqui ao meu lado, Eugênio Leal. Antes de me despedir de você, amigo Rafael Marques, Cabeção da Baixada me mandou uma mensagem. Esse Tá é preocupadíssimo. Cabeção da Baixada. Tá vendo? A coisa vai ficar feia. Eu sei o que está passando aí. Ele me cabeção. mandou uma mensagem a respeito de um comentário do Rafael Marques falando sobre Olímpia. Olha que curioso. Cabeção da Baixada, grande torcedor do Santos Futebol Clube, sofrendo agora, fanático do Peixe, me disse o seguinte aqui na mensagem. Fala pro Rafa, porque o Rafa Marques falou que o Délis Gonçalves é o craque do Olímpia. Aí ele se muita doeu. falta. Cabeção da doeu. Calma. Mas é. Cabeção da Baixada. falta, Calma, faz calma. muita falta. Cabeção da Baixada falou assim: ele pode ser o destaque, o principal jogador do Olímpia. Craque não. Obrigado, Rafa. Bom dia pra você. Magoado, Cabeção. Valeu, Abel. Valeu, amigos. Até a próxima. Voltamos ao longo da programação da ESPN. Lembrando que logo mais tem transmissão, hein? Paulo Andrade, que venceu, inclusive, o overbooking. Zinho, o Jean Oddi e o Carlos Eugênio Silva com o Pedro Henrique Torre aqui no Gabado do Maracanã.
Até a próxima, Que amigos. timaço. Você viu o cabeção da Baixada? Timaço. Ele verdade. não gostou da passagem Deve do tá gostando Derlis do Gonzalez Smith pelo Mendonça. Santos. Tá adorando O Smith Derlis Mendonça, Gonzalez, deve que tá gostando. é o principal jogador, né, da equipe do Olímpia e também é a principal dor de cabeça. Porque o presidente anterior do Olímpia comprou o Derlis Gonzalez e o time deve uma fortuna. E, inclusive, está com o FIFA ban. Sim. Um dos motivos é a compra do Derlis Gonzalez, Derlis porque o Olímpia não pagou. Mas Não fará tem falta. time no Brasil que já fez muito isso, viu? Esse efeito- Inclusive o time que o Derlis Gonzalez jogou aqui no Brasil. O Olímpia, para se livrar do FIFA ban, está devendo 60 milhões de dólares a vários Meu clubes Deus. no mundo. Esse Por FIFA isso que ele não ban, pode contratar. além da situação desagradável, que é o FIFA ban, você não pode comprar nada, se você reparar bem, os nomes pelos quais os clubes entram em FIFA ban são horrorosos. O Cruzeiro Fala, perdeu você tá no pontos. FIFA ban por causa desse jogador? O Cruzeiro estava na Série B, começou a Série B acho que com 6 pontos a menos, não foi? Foi. Enrolado nesses negócios aí. Vamos lá com as mensagens da galera?